Seja bem-vindo a mais um Contra-Regra. Esse é um espaço de experimentação dos alunos de telejornalismo do curso de Comunicação Social da UFV. Toda quarta-feira a gente traz a informação de um jeito diferente para você. A partir de agora, você confere o que nós preparamos essa semana. Você é loiro? É morena? Já pintou o cabelo? Tem alguma mancha de nascença? Tem alguma cicatriz? Já fez cirurgia plástica? Como é o seu corpo? Hoje nós vamos falar sobre estética corporal, as características que cada um tem, sejam naturais, criadas ou modificadas. É um tema recorrente na atualidade. O termo grego que deu origem à palavra estética significa aquele que nota, que percebe. Na filosofia, a estética remete à beleza e também ao sentimento que alguma coisa desperta em cada um de nós. Nas duas definições, a estética tem a ver com o outro, com a reação ou modo como as pessoas enxergam umas às outras. E como sabemos, a nossa sociedade tem um padrão estético e tudo o que foge a ele é imperfeito, às vezes inaceitável. Na nossa reportagem especial de hoje, você vai conhecer 3 mulheres que não se importam com pré-definições de beleza ou com o julgamento pelo qual o nosso corpo passa constantemente. É uma questão de identidade. As características que distinguem cada pessoa, que fazem parte da estética corporal, não podem ser motivo de discriminação. No que depender da Vanessa, da Luísa e da Ludmila, suas marcas não vão ficar escondidas. A igreja diz o corpo é uma culpa. A ciência diz o corpo é uma máquina. A publicidade diz o corpo é um negócio. E o corpo diz eu sou uma festa. Essa frase é do escritor e jornalista Eduardo Galeano. Assim como ele, vários autores já tentaram entender, qualificar e poetizar o corpo humano. A verdade é que o nosso corpo é responsável por grande parte da nossa identidade. Preto, branco, grande, pequeno, cabelos brancos com rugas ou sardas. Todas essas características fazem parte daquilo que somos, mesmo que tenhamos nascido com elas ou construído essas marcas. De modo repentino, as manchas brancas começam a aparecer no corpo, que vai perdendo a pigmentação natural da pele. É o vitiligo, uma alteração genética que afeta entre 1 e 2% da população mundial. Geralmente ela começa a aparecer na adolescência, como no caso de Luísa, que aos 15 anos de idade viu surgirem as primeiras manchas. Eu estava fazendo um tratamento para acne. Foi muito interessante porque eu nunca pensei que isso pudesse ser uma doença. A primeira mancha que eu notei, eu ia fazer 15 anos, dali 2 meses. Era uma mancha muito pequena na minha perna direita. Foi uma doença que se alastrou muito rápido. Quando eu já tinha 16 anos, minhas 2 pernas já estavam completamente tomadas pela doença. Depois ela se alastrou, foi para a cabeça, para o cabelo, para os braços e para o peito também. As transformações sofridas em nosso corpo também afetam o nosso psicológico. E se tratando de mudanças que acontecem na adolescência, o efeito é ainda maior. Para Luísa, essa fase foi um período delicado. Eu tentei tratar da forma mais tranquila possível, mas claro, eu era adolescente, então estava sempre muito ligada na minha própria aparência. Então, ver aquilo acontecendo comigo foi muito chocante, foi muito estressante também. Foi quando eu comecei a fazer tratamento psicológico. Assim como Luísa, Vanessa também teve seu corpo modificado por uma mancha. Nevo melanocítico congênito é o nome científico da lesão que cobre um pedaço de seu rosto desde o nascimento. Teve uma vez uma senhora falou comigo assim, que eu estava com uns 10 anos, falou comigo assim, moça, menina, você é tão feio, tira isso. Eu com 10 anos, respondi para ela assim, se seu filho tivesse nascido aleijado, você ia mandar o cirurgião tirar o alejo dele? No caso, então acho que dessa época pra cá eu comecei a cair, sabe? Não tem jeito, eu tenho que conviver com ela. Então eu me convivo com ela por bem ou eu vou sofrer pra vida toda. Então decidi conviver com ela por bem. Apesar de se aceitar, Vanessa sempre teve de lidar com a opinião e o julgamento de outras pessoas. Muitos problemas profissionais e pessoais aconteceram em sua vida como consequência de sua aparência. Vaga de emprego, tudo definido, tudo certinho, para mim conseguir a vaga. Quando eu chegava lá e me apresentava, falava que a vaga já tinha sido preenchida.
Sendo que falou comigo por telefone e estava tudo acertado. E quando eu via, eu tenho certeza que era por causa da aparência, por causa da mancha. Aí desistiram de me dar a vaga por causa dela. A aceitação dessas transformações acontece de diferentes formas em cada pessoa. Para Ludmila, ter que raspar a cabeça por causa de um câncer não foi sua maior preocupação. Quando eu descobri que eu ia ter que raspar a cabeça, foi bem assim, desconfortante. Mas eu acho que eu levei muito bem, na verdade, assim, eu não tive muito problema com isso, não. Acho que eu estava tão preocupada em ter que parar a faculdade ou ter que parar de nadar que raspar a cabeça para mim foi de menos. Mesmo tendo sua aparência radicalmente modificada, Ludmila soube aceitar e conviver com a perda de cabelo. Embora houvesse meios de esconder sua condição, ela preferiu assumi-la e ganhou até boas surpresas nesse período. E na rua, no começo eu comecei a usar lenço, porque eu ficava incomodada. E a minha família até sugeriu de usar peruca, mas eu não queria de jeito nenhum, porque eu achava muito feio. E aí depois foi bem tranquilo, eu tirei o lenço e fiquei careca mesmo pela rua. Bacana mesmo é seguir o exemplo dessas mulheres corajosas e assumir as nossas imperfeições. Desde pequenos, a gente aprende que existe o sexo feminino e o masculino. Mas e quando uma menina nasce no corpo de um menino? Ou quando um menino se sente uma menina? Estudiosos do corpo humano classificam isso como identidade de gênero. É o modo como nos enxergamos, independente das questões biológicas. A transexualidade muitas vezes pode ser identificada logo na infância. Mas o assunto é visto como um tabu e o acesso à informação ainda é muito difícil. No nosso mini documentário de hoje, você vai conhecer Kayla Lucas, que assumiu ser transexual e enfrentou muitas dificuldades. Hoje, Kayla é uma pessoa bem resolvida e conta pra gente um pouco dos seus desafios e de sua relação com seu corpo. Percebi que eu posso. O corpo é meu, eu posso brincar com ele, eu posso colocar coisas, tirar coisas. Que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado. Eu me considero uma pessoa trans não binária. O que é uma pessoa trans não binária? Eu, por exemplo, eu não me reconheço nem tanto enquanto homem, nem tanto enquanto mulher, assim. Eu sou algo além disso, assim. Kayla transborda e não cabe nessas duas caixinhas pequenas. O sair do armário, ele é muito difícil, porque te deixa vulnerável justamente aquelas coisas violentas e agressoras que você começa a lidar depois de que você sai do armário. E o armário tem esse poder, assim, de fazer com que você tenha medo de se conhecer, você tenha medo de se explorar, assim. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Uma frase que pensar minha questão trans trazia desconfortos. E essa relação problemática com minha mãe, essa relação de não aceitação, me levou a fazer coisas que eu não queria fazer, quer dizer, que eu não deveria fazer, por exemplo. E uma dessas coisas que são muito comuns dentro da comunidade trans é que você tente suicídio em alguma fase da sua vida. E foi nesse momento em que eu tive mais perto, inclusive eu tentei suicídio. É uma narrativa que não é minha, sabe? Não é uma coisa única, não é uma exceção, é uma regra, sabe? Ser trans é você não ter uma aceitação familiar e você se sentir uma pessoa abominável. E por isso, talvez você tente suicídio, sabe? Porque as taxas de tentativas de suicídio entre as pessoas trans são as maiores possíveis. Eu acho que hoje, pelo fato de eu conhecer outras pessoas que são igual a mim, pelo fato de conhecer pessoas que entendem isso e de ter encontrado outras formas de lidar com isso, formas mais saudáveis e formas mais criativas de lidar com o que eu sou, sem lidar isso como um problema, como algo ruim, como algo que tenha que ser evitado. Eu acho que essa nova fase, essa nova forma de lidar com
a minha transgeneridade, ela melhorou muito dos últimos tempos pra cá. O que me motiva agora é chegar em outras pessoas que passaram pelo que eu passei e de forma a diminuir muito daquilo que essa pessoa sofre. O visual, ele não muda do nada, assim. Tem até um processo que é você entrar no banheiro e, por exemplo, a primeira vez que você usa um batom e você vai se maquiando com o tempo. Aí você vai explorando cada vez, vai reterritorializando cada parte do seu corpo, os olhos, a boca. Eu ainda sou o João, de certa forma, que vivenciou aquelas coisas, assim, sabe? Não é que agora toda aquela história fosse apagada, não, é a mesma história, só que de uma outra forma sendo vivenciada. A busca pelo padrão de beleza, o tão sonhado nariz perfeito, a silhueta bem delineada, faz com que muita gente realize intervenções cirúrgicas. Mas essas intervenções também podem ser feitas para corrigir algum problema e levantar a autoestima e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O nosso entrevistado de hoje é cirurgião plástico aqui de Viçosa. Ele montou uma clínica com sua esposa há 1 ano e meio na cidade. O Leonardo recebe em seu consultório diariamente pessoas que querem alterar a estética corporal. Vamos saber como ele lida com isso? Olá, o convidado de hoje é Leonardo Rodrigues, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele formou-se no Rio de Janeiro e adquiriu experiência prática em hospitais dos Estados Unidos. Nessa entrevista, vamos falar da relação das intervenções cirúrgicas com a identidade corporal. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, em 2014, pela primeira vez o Brasil superou os Estados Unidos no líder do ranking mundial em cirurgias realizadas. Por que você acha que esse número aumenta cada vez mais no nosso país? O Brasil, por ser um país tropical, existe uma maior exposição do corpo do que nos países do hemisfério norte. Isso faz com que exista uma cobrança estética maior em cima das pessoas, né? Além disso, com o aumento da segurança das cirurgias, melhoria das técnicas e também aumento da difusão de informação sobre as cirurgias, isso tudo fez com que aumentasse o número de cirurgias no nosso país. Aqui você realiza procedimentos cirúrgicos que vão desde lipoaspiração, preenchimento labial, até transplante capilar. Sim. Qual intervenção é a mais procurada pelos pacientes? Aqui na clínica, como as estatísticas do Brasil inteiro, a cirurgia mais procurada é a colocação de prótese mamária, seguida da lipoaspiração, né? 80% dos pacientes são mulheres, mas a procura masculina tem aumentado bastante, né? Principalmente por rinoplastia, cirurgia das pálpebras, implante capilar. Muitas cirurgias elas partem de uma necessidade de se preservar a saúde, né? Outras com um intuito mais estético. Como você vê o impacto dessas mudanças na identidade do paciente? A cirurgia ela deve vir também acompanhada de uma orientação psicológica? A maior satisfação para o cirurgião plástico é poder trazer para o seu paciente a sua autoestima e a sua autoconfiança de volta, né? Existem alguns casos que precisam, sim, de uma orientação psicológica. Existe uma doença que chama dismorfismo corporal. Nessa doença, a pessoa ela se vê de uma forma diferente do que ela é. Isso acontece, por exemplo, com pacientes muito magras que procuram o cirurgião plástico para fazer uma lipoaspiração, por exemplo, né? E aí cabe ao cirurgião orientar essa paciente e encaminhá-la a um serviço de psicologia. A busca por um ideal de beleza e a vontade de ser aceito socialmente por meio da nossa aparência acaba se tornando algo comum, né? Principalmente entre os jovens. Mas é especialmente nessa fase da vida que a nossa noção de identidade ela começa a se solidificar. Há algum tipo de orientação especial para esse adolescente que busca por uma mudança? Sim. O ideal é que essa cirurgia fosse realizada em um momento que o paciente já tenha uma certa maturidade, tanto física quanto psicológica. O paciente precisa ter uma consciência, primeiro, do que ele quer realmente e uma consciência até dos riscos da cirurgia, do que ele vai precisar de fazer no pós-operatório. Precisa de ter uma maturidade nesse sentido. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado a você, Lucas. Obrigado pela oportunidade. A gente acabou de conversar com o Leonardo Rodrigues, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Como bem orientou o Leonardo, é preciso ter responsabilidade para tomar a decisão de fazer uma cirurgia plástica.
Vemos muitos exemplos de famosos que extrapolam nas intervenções e perdem a expressão. O importante é estar satisfeito com o nosso corpo, afinal, ele é nosso companheiro de todos os dias. Se aceitar e ficar bem consigo mesmo é essencial para viver de maneira prazerosa. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você fica com a Laís Carvalho. Não saia daí que já já a gente está de volta.